Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo. Agora é uma continuação do vídeo anterior, que a gente falou da questão 11. Essa questão 12 basicamente ela é uma continuação da questão anterior, que o motor ele também é do tipo composto, tem basicamente as mesmas características, né? A resistência, os valores que a gente viu na questão anterior, a gente vai poder aproveitar nessa questão. E um detalhe adicional que tem aqui é que aplica-se agora uma tensão terminal de 570 volts. Então aquela tensão VT ela vai ser aqui, a gente vai considerar como 570 volts e vamos observar, tirar algumas interpretações sobre isso. E é como se fosse feito um ensaio, né, uma máquina operando a vazio, e a gente bota lá um medidor e tem uma leitura de corrente. Então é uma coisa interessante também porque tá relacionado com o que a gente não pode fazer presencialmente, né, no caso remoto aqui, mas fica como uma sugestão, né, para vocês terem isso em mente, como fazer esses ensaios dessas máquinas. Bom, eventualmente a gente pode considerar dessa forma. E nessa condição, né, que imagino que a gente estivesse fazendo o ensaio, aí a leitura do amperímetro na parte da armadura da máquina foi observado lá 6 A, certo? E a velocidade a vazio do motor, nessas condições, né, do circuito a vazio, a operação a vazio foi de 1.800 RPM. Bom, a letra A ele pede as perdas rotacionais a plena carga, ou seja, conjugado nominal, e com 50% da plena carga. Depois ele pede as perdas elétricas variáveis. Essas perdas elétricas variáveis, elas estão associadas ao circuito da armadura. No circuito de campo, a gente vai comentar aqui mais à frente que as perdas são fixas, né, devido à excitação do campo. E depois a gente vai fazer uma breve explanação sobre o rendimento nessas condições, né, com 100% da carga nominal, plena carga, e 50% da plena carga. Bom, então nessa primeira letra aqui, na letra A, plena carga, o que é que a gente precisa saber? Que a potência, as perdas rotacionais, né, essa potência da parte rotacional da máquina, ela vai ser igual a tensão EA, as condições a vazio, e a corrente EA a vazio, certo? Então, foi dito já na questão que a corrente nessas condições a vazio ela é 6 A. E a tensão a vazio, você pode recorrer àquela forma que a gente considerou na questão anterior, certo? Então você pode fazer aqui que a tensão a vazio vai ser igual a tensão terminal. Qual é a tensão terminal que foi colocada agora? 570 volts menos a corrente, que é 6 A, vezes a queda, vezes a resistência, né? Então menos a gente vai descontar essa queda de tensão no ramo resistivo. E a tensão que a gente vai achar vai ser uma coisa em torno aqui de 569,64 volts. Perceba que é bem próximo, né, do valor da tensão terminal. Então isso aqui é uma coisa real, que geralmente a gente considera essa observação aqui, que o VT ele é muito próximo da tensão a vazio. Certo? A tensão que geralmente a gente aplica na máquina a vazio, existe uma queda de tensão bem menos expressiva, certo? Isso nas condições a vazio, certo? É uma aproximação. Então quem respondeu também que é 570 vezes a corrente, né, essa potência rotacional, né, na continuação aqui está ok também. Então só colocando aqui mais de uma forma mais detalhada, essa potência rotacional vai ser 569,64, que a gente achou anteriormente, vezes 6, que é a corrente, né, observada nesse ensaio a vazio. Então vai dar uma coisa em torno aqui de 3,42 kW. Perceba que nessa aproximação, essa estimativa, se você considerar as 570 também estaria ok. Chegaria num resultado muito próximo daqui também. Então eu considero das duas formas, certo, para vocês. Não tem problema na resolução da questão. Uma observação importante aqui, como comentei anteriormente, né, você perceber que nesse ensaio vazio, a tensão terminal ela é muito próxima da tensão, a força contra eletromotriz, né, nas condições a vazio da máquina. Bom, então isso aqui seria a resposta da letra A, primeira parte, né, para plena carga, e 50% da plena carga. Como é que seria aqui para resolver essa questão? Bom, aqui tem um artifíciozinho, uma regra de proporcionalidade, em que você já vem perceber o seguinte, que nessas condições, 50% da plena carga, a velocidade que foi dita lá, que foi observada em 1.800 RPM, ela seria basicamente um valor um pouco menor, certo? Então, menor nas condições de
de plena carga, né? Então, se fosse 100% da plena carga, ela seria 1.500 RPM, mas aqui no caso ela vai 50% da plena carga, então a gente vai fazer 1.800 menos 50% desse desconto, né, que está sendo dado aqui, então seria 1.650 RPM. E aí, com relação a essa velocidade, pessoal, uma vez que a gente considera essa velocidade agora, né, 50% da plena carga, as perdas rotacionais, elas vão ser uma fração também, vai ter uma regra de proporção com o que a gente achou anteriormente. Então basta você fazer uma razão da velocidade que vai ser observada nessas condições, 50% da plena carga, dividido pela a velocidade nominal, né, da máquina, multiplicado pelas perdas rotacionais da plena carga, certo? Então você vai achar aqui uma potência rotacional em torno de 3,76 kW. Essa seria a potência rotacional nas condições de 50%, operação 50% da plena carga da máquina, ok? E a observação que vocês podem trazer daqui, que eu gostaria de destacar com vocês, é que existe uma proporcionalidade, né? Então a tensão EA, ela é proporcional à velocidade pela expressão básica dos fundamentos de máquina CC, e consequentemente a gente viu que a potência rotacional ela é a tensão vezes a corrente. Então a potência rotacional também vai ser proporcional a essa tensão EA, certo? Como a tensão EA é proporcional à velocidade, então você pode perceber que a velocidade também vai estar diretamente relacionada com a proporcionalidade da potência rotacional, ou seja, das perdas rotativas da máquina. Beleza? Então isso aqui seria a letra A. A letra B, ele pede as perdas elétricas variáveis, né? Quando a gente chama o conceito de perdas elétricas, é basicamente aquelas perdas por efeito Joule, RI ao quadrado. Então seria basicamente essas perdas elétricas variáveis, a resistência equivalente, RA mais RS, vezes a corrente IA ao quadrado, certo? Em plena carga, basta você relacionar, né, que a corrente IA ela vai ser o valor nominal, né, da máquina, a corrente nominal que está no enunciado, e deve achar um valor aqui em torno de 2,5 kW, certo? Então, quando eu disse que a continuação da questão anterior, você pode pegar esses valores nominais que estão no enunciado da questão anterior. E aqui no caso, né, 50% da plena carga, basta você fazer essa relação. O que vai diferenciar é que você vai observar que vai ser 0,5 vezes a corrente considerada no item anterior, na parte anterior dessa letra. Então vai ser 0,5 IA, isso tudo ao quadrado, certo? Então, como está o fator ao quadrado, né, se eu divido pela metade da corrente, em termos de perdas, isso aí vai ser uma redução em torno de 1/4. Então perceba que isso que vai ser observado aqui, você poderia pegar até essa relação aqui, que seria 0,25, né, 1/4 dessa potência que foi calculada no anterior. Então você vai achar uma potência em torno de 0,62 kW. Bom, passando para a letra C ela pede o rendimento. O rendimento, a plena carga e a 50% da plena carga. Nesse caso aqui, pessoal, eu vou colocar aqui bem de forma resumida, que o rendimento da máquina vai ser a potência de entrada dela. Então essa potência de entrada ela está associada com a tensão terminal vezes a corrente terminal, a corrente nominal da máquina, certo? Menos a somatória de perdas dividido pela potência de entrada. Então, quem seria a somatória de perdas? As perdas aqui basicamente vão ser as perdas rotacionais que foram calculadas no item anterior, na letra A, e as perdas elétricas variáveis também já foram calculadas na letra B. O que surge de novo é as perdas devido ao enrolamento de campo. Essas perdas aqui, elas são constantes, tá? Então, tá essa observação aqui, ó, as perdas são constantes. Você pode calcular ou estimar elas basicamente como RF vezes IF ao quadrado. Então, fazendo essas contas, você deve achar um valor em torno de 1,2 kW para as perdas do campo, certo? Então, somem essas perdas aqui. Perceba um detalhe que vai ter que fazer para a condição de 100% da plena carga e depois 50% da plena carga. Então, fazendo isso aqui, vocês vão achar um rendimento em torno, nessa condição de plena carga, em torno de 94,2%. Então, o rendimento da máquina está acima de 90%. Então, perceba que está num ponto razoável. E aí, para refletir, a gente pede 50% da plena carga, o rendimento. Então, calculando, refazendo esse procedimento, você deve achar um valor aqui de rendimento em torno de 90,9%.
qual é a moral da história aqui nessa questão? É você conferir, né? Volto a bater na mesma tecla, para você conferir esses resultados. E veja o seguinte, ó, que sempre as características da máquina, elas, em termos de eficiência, ela vai ser máxima nas condições nominais, ou seja, em plena carga, 100%. Então está batendo a expectativa que a plena carga a gente tem uma eficiência de 94,2%. E quando a gente opera a máquina com 50% da plena carga, cai um pouco o rendimento, a eficiência dessa máquina. Ela vai operar com um rendimento um pouco menor, de 90,9%, certo? Então, isso aqui é um critério muito interessante para você sempre ter uma outra forma de interpretar a questão e mensurar, né, o resultado que você obteve na questão, certo? Ver se está fazendo sentido ou não. Ok, pessoal? Bons estudos e até a próxima.